Hi people, bem-vindos ao nosso canal. Hoje viemos aqui com mais um vídeo daquela série que vocês gostam tanto, que é sobre imigrar para a Austrália em 2022. Débora, eu quero imigrar, mas não sei nem por onde começar. Gente, uma das principais coisas que você tem que fazer é escolher a cidade que você quer imigrar, não é mesmo? Morar definitivamente, digamos assim. Mas tem tantas opções de visto, tem tantas cidades que às vezes a gente fica perdido. Então por isso que a gente trouxe essa série. Já gravamos um vídeo sobre Adelaide e hoje nós vamos falar sobre Sydney. A gente trouxe a Juliana da Seven Migration, Juliana Stockinger, que é agente de imigração, e ela vai trazer mais informações sobre como é morar lá, quais são as vantagens de morar lá e quais são as opções de vistos também desse estado. Então, gente, antes de mais nada, já segue a gente aqui no YouTube, né? Se inscreve aqui no nosso canal, já segue a gente também no Instagram. E para você que quer vir para a Austrália, que está ainda no Brasil e quer ter acesso a um checklist exclusivo sobre como vir para cá, né? Quais são os passo a passo de coisas que você não pode esquecer. Eu já também vou deixar aqui para vocês no link da descrição para vocês baixarem gratuitamente. Então bora lá e vamos falar com a Juliana. Quer vir para a Austrália? Este vídeo é oferecido pelo curso Meu Start. Conheça a metodologia de 8 passos que te prepara para recomeçar sua vida aqui na Austrália de forma eficiente, com segurança. Realize seu sonho, dê o seu start e saiba tudo sobre imigração, trabalho, estudos e planejamento emocional na Austrália. Quer saber mais? Acesse o link na descrição agora mesmo. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. Então estamos aqui com a Ju da Seven Migration. Seja bem-vinda, Ju! E aí, Débora, tudo bem? Quanto tempo, não é? Faz um tempinho já que eu não apareço aqui no canal. Embora eu acompanhe o canal todos os dias, mas muito obrigada pela oportunidade. Um oi aí para todo mundo. Quer dizer, não, faz um tempinho, faz um tempo bom já desde o último vídeo. Com certeza, a gente trouxe a Ju porque, gente, ela é a cara de New South Wales, né? Não tem como não ser uma outra agente de imigração que não seja a Juliana, porque ela entende muito, não só da Austrália como um todo, mas especificamente também de Sydney, das áreas regionais de New South Wales. Então, ela foi a minha convidada especial e hoje ela vai compartilhar um monte de conhecimento para você que quer ir para esse lugar, que sonha morar lá perto da Opera House, não é mesmo? Então, Ju, hoje a gente vai ser o dia de tirar as dúvidas do pessoal, né? Vamos falar dessa cidade linda, de todas as vantagens, desvantagens também. Não é aqui, né? A gente brinca, não é um cabo de guerra, né? Que um fica defendendo cada estado. Não é isso, não. Mas com certeza, por já estar aqui há muito tempo, claro que, né? Temos muitos clientes, então muitas situações, o que nos leva aí a ter um conhecimento bom das opções do estado. Perfeito, Ju. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho, né? Agora para 2022, né? O que a gente pode esperar dentro da parte de imigração aí para New South Wales. Então, o que você acha que New South Wales pode oferecer para o imigrante este ano? Olha, Dé, assim, falando num primeiro momento, né, oferecer, claro que é um local muito lindo, é lógico que o estilo de vida é muito similar ao estilo de vida do Brasil. Acho que muita gente que procura esse estado, né, ou procura principalmente a cidade de Sydney é justamente pelo estilo de vida, por tudo que oferece, praias maravilhosas. Custo de vida ainda é um custo elevado, é claro, na comparação com outros locais, embora já tenham outros locais que vêm acompanhando esse custo, né, alto, esse custo elevado, mas é claro que o que podemos esperar de 2022, principalmente falando, é um mercado de trabalho bastante aquecido, porque com certeza é um dos locais de maior chegada dos imigrantes. Não necessariamente os imigrantes ficam por aqui, permanecem aqui, mas tem essa chegada. Então, no momento em que não houve, né, esse fluxo de pessoas chegando por aqui, é claro que o mercado sofreu muito. Então, principalmente, podemos esperar um mercado bastante aquecido de trabalho. Excelente, o que é muito bom, né? Que eu acho que é a maior preocupação do pessoal, além de, obviamente, migrar, vai ter trabalho para mim? Eu vou conseguir me inserir novamente no mercado de trabalho quando eu chegar na Austrália? E Sydney tem muitas oportunidades, né? Com certeza, também em relação tanto à oportunidade de trabalho, oportunidades de estudo também.
porque a Austrália como um todo sofreu muito, né, com a pandemia, obviamente muitos estudantes foram embora, então num local onde o número de imigrantes, o número de estudantes é mais elevado, as escolas não sofreram tanto, então mais escolas permaneceram abertas, né, agências, enfim, conseguiram se manter ao longo desse período. Então, com certeza, é um estado que não sofreu tanto as consequências da pandemia na comparação com os demais. Uhum, excelente. E quais são as vantagens que você vê hoje de imigrar para New South Wales? Eu sei que você vai puxar a sardinha porque você ama, obviamente você mora aí, né? Mas obviamente tem vantagens, como você também disse no início, também tem desvantagens. Qual é o seu ponto de vista, Ju, com relação a isso? Com certeza, gente. Não há dúvida que tem vantagens e desvantagens. Eu diria que a maior vantagem, né, conforme eu já mencionei, seria o mercado de trabalho. Então, para todos aqueles profissionais que precisam se inserir no mercado de trabalho, que precisam completar um período necessário para um plano de imigração, para todos aqueles que têm uma insegurança nessa chegada num país diferente, que não tem tanto domínio da língua, New South Wales, de novo, estamos falando de New South Wales, é um estado muito grande, mas falando especificamente de Sydney, que é o local de maior chegada, as pessoas se sentem abraçadas, não é, nesse primeiro momento. E elas não sentem tanto o impacto de, por exemplo, se manter aqui, porque é muito difícil alguém estar aqui sem trabalho, não é? Então, eu diria que o mercado de trabalho, de fato, é a maior vantagem, mas o mercado de trabalho e as vantagens atreladas a isso têm uma consequência no plano de imigração também. Então, não é só, né, vamos falar depois dos vistos, mas não é só o trabalho, é o que o trabalho pode, né, gerar em termos de estratégia de imigração. Ju, agora conta pra gente quais são os principais vistos, né, que tem aí. Então, a gente sabe que tem mais de 100 vistos na Austrália como um todo, mas vamos dizer assim, os mais aplicados, que as pessoas mais gostam de saber, que tem mais chances, né, para os imigrantes de forma geral, que são mais comuns. Conta aí pra gente primeiro do 190, né, que é um visto muito desejado, talvez um dos melhores para os imigrantes. Com certeza. Então, a grande diferença entre os estados de New South Wales, Queensland e Victoria, né, versus o restante, é que, claro, dependendo de onde você estiver, você não vai estar numa área regional. Essa é a grande diferença. E o que as pessoas confundem um pouco, não é? O visto 190, que é um visto permanente, que a gente chama de Skilled State Nominated, ele é um visto que ele é estadual. Claro que quando falamos estado também estamos nos referindo a territórios, mas é um estado, né? É do estado ao território como um todo. Ele não diferencia o que é regional ou não. Então, o 190 é um visto permanente, super procurado, e onde quer que você esteja no estado de New South Wales, você teria acesso a esse visto, desde que, claro, você cumpra os requerimentos do visto. Diferentemente do 491, que a gente vai falar na sequência, não é? Então, o visto 190 hoje no estado de New South Wales, a lista de ocupações em demanda, ela é uma lista um pouco diferente, porque ela não necessariamente aponta as ocupações, mas ela aponta os grupos das ocupações. Então, dentro de um item, digamos assim, da lista, a gente tem mais de uma ocupação, não é uma dicasinha, o pessoal vai ver lá que tem 4 dígitos quando eles se referem às ocupações, e no caso as ocupações mesmo tem 6. Então, quando é 4, não é o unit group que aquela ocupação se encontra, não é? Então, hoje a lista, ela é uma lista bastante abrangente, muita gente potencialmente tem acesso a isso. A pontuação de corte, o que a gente ouve falar muito por aí, não é? Que o pessoal acha que é altíssima, dependendo da competição, dependendo da profissão, perdão, não é uma pontuação tão alta, não é? Então, a pontuação, ela acompanha a competição naquela ocupação. Então, dependendo da ocupação, a competição é pequena, quando a gente olha os números, às vezes tem menos de 20, 30 profissionais competindo por uma posição, e isso faz com que, claro, a pontuação acabe diminuindo, não é? Então, o 190 não é... eu não vou dizer que ele é um visto fácil pela maneira que o programa em si, ou que o processo em si funciona, mas ele não é tão inacessível quanto as pessoas acreditam ser. Não é? No final do ano passado, do último ano financeiro, eu fiz algumas consultas, o pessoal, não, estou esperando prova de inglês para aumentar meu score, não vou tentar New South Wales. E eu disse, tentem com a pontuação que vocês têm e deixa, né, joga a sorte aí para Deus. E algumas pessoas receberam convite, não é? Com uma pontuação não tão elevada assim. Então, não é o cenário mais favorável
para 190, né, o estado de New South Wales, mas ainda assim há uma boa estratégia, uma boa possibilidade de determinados profissionais chegarem nele. Então, 190, gente, por que ele é tão queridinho e tão desejado pela maioria dos imigrantes? Porque ele já te dá o caminho, né, direto para o PR, para o visto de residente permanente. Você não tem mais que cumprir nenhuma das regras, você não tem que trabalhar e ter nenhum salário específico, tal. Acabou a história, tem o PR e acabou, né, Ju? Acabou. E mesmo os requerimentos, né, o pessoal que acompanha vocês explicam bastante sobre isso, cada estado tem os próprios requerimentos para oferecer, para nomear um candidato ao visto 190. E os critérios de New South Wales hoje não são critérios difíceis de serem batidos para a maioria das ocupações. Até o final do ano passado, não tínhamos critérios de trabalho. A gente tinha apenas um critério de 3 meses de residência aqui, ou menos do que isso se a pessoa estivesse trabalhando na área de nomeação. A partir de dezembro, né, a partir principalmente do início desse ano, algumas ocupações pedem 3 anos de experiência na área, o que dificultou aí para alguns profissionais. Mas mesmo essas regras não são tão difíceis de serem batidas e dá essa liberdade uma vez, claro, que a pessoa obtém o visto. Excelente. Vou até deixar aqui também no link o material que tem da própria Seven, com todas as listas dos estados, bem interessante. Se você não sabe, né, toda hora a Ju se refere às listas, e são várias listas. Eu vou deixar esse link aqui para vocês baixar esse PDF e também saber um pouco mais sobre cada uma delas. Ju, legal, falamos do 190. Agora, qual outro que você quer falar que é bastante comum também? Vamos falar então, né? Vamos continuar na linha do Skilled Migration e vamos falar do 491? Perfeito, vamos lá. Então, vamos lá. Então, qual é a diferença básica entre o 190 e o 491? 190 é um visto permanente, 491 é um visto provisório, de 5 anos de duração, que possivelmente depois de 3 anos, nesse visto, você teria direito, né? Vocês teriam direito a aplicar para um visto permanente, que é um visto 191. É um visto que foi criado em novembro de 2019 e ele é regional. Significa que, se vocês estão em Sydney, não seria, em princípio, uma opção para vocês. Mas a razão pela qual eu digo, em princípio, é porque hoje, para dificultar um pouquinho mais aí para a gente, né, dificultar a nossa vida, New South Wales não tem uma lista de demanda para o visto 491, para o visto regional. New South Wales subdividiu as suas áreas regionais e tem uma lista específica de demanda para cada uma dessas regiões, além de uma lista combinada. Não é? Então, o que seria isso? Dentro do panorama do visto 491, dependendo se você está na região ou não está, você tem acesso, não é, à lista combinada ou não. Então, para a gente dar um exemplo aí para ficar um pouquinho mais específico, não é? Uma pessoa, um profissional que está em Sydney, certo? Deixa eu pensar, um enroll nurse que está em Sydney, teria a possibilidade de dar entrada no 190, 190 passou a pedir 3 anos de experiência, não pode mais, não está numa regional. Existe uma vertente, que é a vertente 3 do 491 em New South Wales, que permite que pessoas que estão em Sydney ou em qualquer outro estado da Austrália demonstrem o seu interesse, registrem o seu interesse naquela região que a ocupação se encontra na lista, mesmo a pessoa não estando lá. Então, eles abriram 4 janelas ao longo do ano, estamos com uma janela aberta nesse momento, em janeiro, a próxima é março, e ao longo dessas janelas a pessoa pode demonstrar interesse. Eles vão priorizar as pessoas que não estão na área regional, se eles tiverem pessoas na mesma ocupação lá, possivelmente não. Mas é uma vertente que basicamente, na minha visão, seria, ok, não tivemos ninguém interessado e ainda assim é muita demanda na região, eu vou selecionar esses candidatos que não estão aqui. Basicamente é isso. As outras vertentes têm vínculo com, né, que é a vertente 1 e 2, tem vínculo com a permanência da pessoa no local. Então, ou a pessoa vai ter estudado 2 anos naquela regional, ou a pessoa vai ter morado e trabalhado na sua profissão pelo menos 1 ano na regional. Ok. Hoje, não é, as regiões estão tão necessitadas aí, o mercado de trabalho, na escassez de mão de obra, o desespero é tão grande que ao invés de 1 ano, algumas regiões aceitam 3 meses. Exatamente, mas a pessoa precisa estar na região, precisa estar trabalhando na profissão que ela quer ser nomeada no visto. Então, dependendo do cenário desse profissional, a pessoa vai ter mais de uma opção ou não. O mais comum hoje é o cenário de estar morando e trabalhando lá por 1 ano ou 3 meses,
ou a pessoa tentar, né, a vertente não estando lá. Por quê? Porque, infelizmente, essa é a desvantagem. A vertente que pede tempo de estudo lá, o fato do estado, das áreas regionais ainda não terem muitas escolas, não favorecem essa vertente. Mas para quem faz ensino superior é sempre uma possibilidade. Então, o visto 491, ele é mais detalhado, ele exige que a pessoa opte por uma região por vez, para ela demonstrar interesse. Não somente quem está aqui tem acesso, embora quem esteja nas regionais tenha prioridade, e a cota é elevadíssima, perto das cotas dos outros estados, se eu não me engano, 3.640 convites eles podem emitir, o que significa que a chance de convite nas regionais é bem elevada. Interessante. E outra, tem vários lugares lindíssimos para se morar em New South Wales, além de Sydney, né? Em praias lindas, tem uma estrutura bacana. Não... Às vezes a pessoa tem a impressão de que, tipo, aquela cidade do oco da roça, né? E não necessariamente, tem uma estrutura muito, muito interessante. Com certeza, eu tenho um grande grupo de amigos, enfim, o pessoal, muita gente mora, né, no que a gente chama de Central Coast, que é o norte de Sydney, ou para o sul, né, de Wollongong para baixo, são regiões próximas a Sydney, permitem essa locomoção, né, usufruir do que Sydney oferece, ainda assim regiões lindíssimas, litorâneas e custo de vida muito, muito, muito mais baixo. Então, eu sempre digo, eu não defendo necessariamente New South Wales, para fins de visto skilled, mas eu acredito que as pessoas ainda não tenham, né, não descobriram ainda, vamos colocar assim, perdão, não descobriram ainda as vantagens do 491 em New South Wales versus o 491 em outros locais. Excelente. Então, estamos aqui para quebrar alguns paradigmas. Com certeza. E Ju, conta agora, tem outros vistos também, você já falou do Skilled, tem mais algum de Skilled ou a gente pode ir para os sponsors? Estado, né, pensando no estado, seria o 190 e o 491 mesmo, acho que a gente pode pular para os sponsors. Excelente. Então, para quem não sabe o que é sponsor, explica rapidamente para o pessoal o que é um sponsor, que a gente fala tanto essa palavra que é em inglês, né? Ou a gente fala sponsorar, a gente dá uma adaptada aí para o português, que basicamente é patrocinar. Mas o que é esse sponsor, Ju? Eu tento sempre separar os dois programas de imigração justamente usando as palavras, né, sponsor e skilled. Então, skilled tem a ver com as skills de um profissional, o perfil de um profissional, e com base nisso a pessoa pode, né, receber um convite ou não. Em termos de sponsor, significa patrocínio, que significa, né, o que já remete à ideia de ter alguém por trás desse processo, que no caso é uma empresa. Então, quando as pessoas falam visto de trabalho, por exemplo, muitas vezes elas estão se referindo ao visto de sponsor, porque você depende de uma colocação no mercado de trabalho em alguma empresa que tem interesse, então, em patrocinar esse profissional num visto. Basicamente, o sponsor liga a pessoa àquela empresa numa posição específica dentro da empresa por um período determinado de tempo. Então, claro, muita gente não quer seguir por aí em função dessa ligação, dessa obrigatoriedade. Mas é um visto excelente e vamos falar um pouquinho mais sobre. Então, a gente tem aí, né, em Sydney, principalmente, tem muitas empresas, as maiores empresas, eu diria, ficam em Sydney, né? Então, tem a possibilidade, talvez, de você aplicar o 482, que é um dos vistos mais comuns também, né, Ju? Com certeza. É uma das perguntas principais que eu faço nas consultas, quando eu percebo que o cliente ele está super interessado no estado de New South Wales, mas ele tem dúvida se ele vai ter vantagens para Skilled Migration ou não. Primeira pergunta que eu faço é, você tem um perfil legal? Claro, eu analiso o perfil do profissional e eu digo, se você permanecer em New South Wales, a competição aqui para Skilled Visa é mais acirrada, portanto, você estaria disposto a ir para uma estratégia onde você vai depender, né, de um terceiro para que você chegue, para muitos profissionais, para que você chegue numa determinada residência. A pessoa, para estar no estado de New South Wales, na minha opinião, eu não sou dona da verdade, a minha opinião, ela tem que considerar o 482. Então, o 482 é o sponsor temporário, é o mais comum deles, muitas empresas sponsoram. As que não sponsoram, muitas têm interesse em sponsorar. Não é um bicho de 7 cabeças, não é como talvez para outros locais onde não estão ainda tão familiarizados com esse tipo de processo. Aqui é muito comum você ver uma empresa que dá 10, 15 nomeações no visto de sponsor por ano, né, dependendo da sua estrutura, porque é comum.
Então, o 482 é um visto temporário de sponsor, que pode ou não levar à residência permanente, e aí que está, não é, o ponto de interrogação se esse visto vale a pena ou não, não é? Então, o que diferencia dentro de um 482 se a pessoa vai chegar à residência ou não através da empresa? A lista que a ocupação da pessoa se encontra. Hoje, e vejam bem, hoje, não quer dizer que amanhã não vai mudar, já tem algumas mudanças previstas, mas não sabemos quando vai ocorrer. Hoje, se o profissional tem a sua ocupação na Short Term Skilled Occupation List, na STSOL, ele tem um sponsor de 2 anos, ele pode renovar por mais 2 anos, mas não há um caminho direto à residência permanente. Esse profissional tem que fazer uso do Skilled Migration ou qualquer outro tipo de visto para, então, criar uma estratégia em paralelo para chegar ao PR. Quando um profissional está na lista, né, um profissional listado na MLT-SSL, que é a lista de demanda federal, então ele tem um visto de sponsor de 4 anos, que depois de 3 anos trabalhando na mesma empresa, na mesma posição, a empresa pode decidir nomear esse profissional num visto permanente, que é um visto, né, que a gente chama de INS 186. Não é? Então, ela vai depender da empresa do início ao fim, certo? Algumas empresas que já estão tão familiarizadas com esse tipo de processo e que entendem que no final da linha para muitos profissionais, vai ter a possibilidade do 186, podem nomear um profissional neste visto 186 permanente direto. Isso cria uma enorme confusão aí, né, entre os clientes. Ok. Ela pode nomear diretamente. Então, quando a gente busca as informações do 186 até a vertente transitória, a vertente direta. O que muda para a empresa de fazer o 482 e depois dar um 186 ou um 186 direto? 482, o profissional está vinculado à empresa por um período de tempo antes de ganhar a residência. 186 é a residência. Depois que ele obter a residência, não há legalmente uma obrigação de permanecer, embora haja um compromisso de ambas as partes por pelo menos 2 anos. Uhum. A diferença principal não é entre ir pela vertente transitória ou ir pela vertente direta do 186 é para o aplicante. E nem todos os profissionais vão ter o mínimo necessário para serem nomeados diretamente à residência, porque ela pede mais do profissional do que o 482 pede. Então, de uma forma resumida, ou não resumida, mas de uma forma fácil de colocar, a trajetória sponsor temporário 482, levando depois de 3 anos a 186, que é um visto permanente, é o único que não pede validação profissional para a maior parte dos profissionais. Olha, Ju, é uma trajetória que a pessoa pode nunca precisar da validação, o que é uma pedra no sapato de muita gente. Uou! Ela não precisa. Se, para a maior parte, eu estou generalizando, tem uma lista pequena de profissionais que ainda assim precisam, mas na sua maioria não. 186 direto já pede a validação. Interessante. Olha só, tem várias vantagens. Eu tinha um certo preconceito com esse visto, né? Porque, ele é temporário, né? E tal. Mas, para pensar. Ele definitivamente é melhor do que um visto de estudante, que é o visto que a maioria das pessoas vem. Ele tem um caminho, né? Você falou que em alguns casos, boa parte dos casos, tem o caminho de você conseguir aplicar um 86, que daí sim dá o caminho para o visto de residente permanente. Então, tem uma luz no final do túnel. Acho que os únicos cuidados que a pessoa tem que ter primeiro, de escolher uma empresa séria, uma empresa que você se vê trabalhando ao longo dos anos, porque se é uma empresa que, né, vai te explorar, não vai ser legal, não vai ser uma experiência legal, porque você vai ter que ficar anos nela. E uma outra coisa interessante também é você não se acomodar, né, Ju? Porque às vezes a pessoa fala assim, agora eu consegui aplicar o 482, tô tranquilo, né? E tenta viver uma vida de PR, que não é uma vida de PR ainda. Então, ainda assim, você tem que ter estratégias em paralelo, sempre ficar sabendo, né, das novidades, se empenhar e trazer bons resultados para a empresa, né? Porque daí sim você vai ter chances de aplicar um 86, né? Com certeza, não há dúvida que sim, até porque, de novo, é um processo, são os mitos aí, né, que a gente tem em relação a esse visto. As pessoas acham que entram no 482 e que vão chegar automaticamente na residência, né, para aqueles que qualificam para tal. Não é. A empresa tem que concordar em nomear você e ela tem que, claro, também cumprir requerimentos e também pagar determinadas taxas para que isso ocorra. Então, a pessoa depende, sim, do início ao fim da empresa, não há dúvida que sim, e ela pode, esse é outro mito que temos aí, ela pode, não há dúvida que ela pode também criar uma estratégia de visto skilled
no meio do caminho. Nada impede, a pessoa não precisa sentar num 482 e ficar esperando por esse 186. Mas, mais uma vez, é uma questão de analisar, não é o perfil do profissional, porque tem gente que não sabe que tem esse 186 direto, por exemplo. Uhum. Não é? Então, todos esses profissionais que farão um bom uso dessas mudanças recentes, né, de um maior período para o Graduate Visa, por exemplo, elas teriam um tempo necessário para completar a experiência, validação profissional, um bom inglês, para tentar uma empresa para já dar a residência para o profissional diretamente. Não é? Então, claro, o 482 para levar um 86, mais uma vez, a gente precisa estar na lista MLT-SFL. E tem um outro cenário, Dé, que eu tenho que mencionar, e aí eu acho que a gente já vai entrar no outro sponsor, que é o regional, que é a possibilidade de pessoas entrarem, isso é pouco falado, no 482, em algumas posições que não estão na MLT-SSL, elas estão na ROL, na lista regional, que é a mais abrangente delas. Uhum. Se aquela posição estiver disponível para o 482 em regional. Por exemplo, tá? Um multimedia designer que tem a sua profissão na lista ROL e ela está disponível para o 482 desde que a empresa esteja em regional. Então, quando a gente tem uma profissão na lista regional e ela, por consequência, só está disponível para o 482 em regional, a pessoa entra para um 482 de 4 anos também. E também tem o caminho à residência. Que interessante, Ju. Dessa também não sabia. Vou dizer que demorou um pouquinho até para eu entender como a lógica, né, como seria a lógica desse processo. Mas se a gente olhar a definição, não é, do 482 na vertente medium term, que é um visto de 4 anos, ele vai se referir a MLT-SSL e a ROL. Então, tem pessoas, sim, na lista regional. Vamos dar um exemplo aí. Fitness Center Manager está na lista regional. Então, se é um sponsor na área regional, que a pessoa ainda precisa um pouco de experiência para cumprir outros critérios do que vamos falar agora, ela poderia entrar pelo 482 e ter um caminho à residência também. Então, a gente tem que cuidar muito, não é, com esses mitos, com as informações que temos por aí, porque não é simplesmente estar na lista federal, tem essa possibilidade, não está, não tem. Não é bem assim que as coisas funcionam. E nem sempre é aquele padrãozinho, né, de a pessoa vem com visto de estudante, fica com visto de estudante para depois aplicar um Skilled Visa, né? Tem um sponsor que pode cortar caminhos, que pode te dar novas oportunidades, novas possibilidades de visto. Então, por isso que é muito importante, Gil, falar com um profissional, né, com um agente de imigração como você, porque olha só, né, é um quebra-cabeça, é literalmente uma estratégia mesmo. Então, tantas coisas podem acontecer e não existe só um caminho. Com certeza. Eu vou só me estender um pouquinho, mas só citar um exemplo, né? É uma situação comum no meu dia a dia, né? Considerando as consultas de muitas pessoas que estão aqui. A pessoa vem para mim e me diz, Ju, e aí? Devo permanecer por aqui ou devo ir para uma área regional? Cada estado tem um critério, né, de nomeação ao visto 19491 e eu estou falando de um cenário onde a pessoa possivelmente também não tem um sponsor. Mas ela está aqui, ela está trabalhando na área e ela tem a possibilidade de um sponsor. Talvez um sponsor temporário, né? Não um short term, um sponsor de 2 anos que não leve à residência, mas ela tem essa possibilidade. Ela também tem a sua profissão na lista de demanda de New South Wales para o 190 e ou 491. E ela poderia cumprir esses requerimentos. Ela pode pegar o 482 e tentar avançar, ter mais pontos para ter uma melhor chance para o skilled aqui. Mas ela me pergunta se ela deve ir para a South Australia quando ela já estudou 2 anos, ela não vai ser uma graduada em South Australia, quando que o requerimento em South Australia para esse profissional vai ser 24 meses de experiência na área para poder pedir o patrocínio de South Australia. Uhum. É complicado a gente dizer o que a pessoa deve fazer, porque embora o resultado em South Australia seja excelente, o número de clientes que a gente tem convidados é ridiculamente alto e a pontuação não é tão elevada e é um programa muito claro, tanto que a gente gosta tanto, né? Não é à toa que a gente gosta tanto de sugerir estratégias lá, mas a pessoa tem possivelmente uma estratégia aqui e ela vai largar mão por uma estratégia que vai demorar 2 anos para ela chegar em outro local. Então, às vezes eu digo, tente aqui. Uhum. Tente aqui ao menos, porque no momento que a pessoa pisar fora daqui, ela larga esse trabalho, ela larga essa oportunidade, ela já não está mais no estado, ela não cumpre o requerimento do estado, e aí?
Então, é uma decisão muito difícil de ser tomada. E geralmente a primeira cidade que a gente chega é a cidade onde a gente cria raízes, né? A gente conhece pessoas, a gente faz amizades. Então, quando você já está nesse lugar, seja lá onde for, é muito difícil tomar uma decisão de você mudar de cidade. Não é fácil, envolvem custos, envolvem custos emocionais, inclusive, não só financeiros, né, Ju? Então, por isso que às vezes eu falo, às vezes não, muitas vezes eu falo da importância de falar com a agente de imigração ainda no Brasil, né? Porque no Brasil você já consegue ter esse overview e aí sim decidir qual cidade você vai com base nas maiores chances que você tem de imigrar, se esse é o seu desejo. Com certeza, com certeza. E o plano de estudos tem muito a ver com isso, né? Principalmente se a pessoa vai estudar, decidir o local é extremamente importante. E Ju, e tem mais um visto aí, né? Para quem acha que acabou, não acabou. Ainda tem o 494, que é um visto de sponsor também muito bacana. É uma possibilidade para muita gente. Conta aí para gente um pouquinho mais sobre esse visto. O 494 basicamente é um sponsor regional. Mas, mais uma vez, estou eu aqui falando de mitos, né? As pessoas acham que por ser um sponsor em área regional, tudo fica mais fácil. E por incrível que pareça, não é. Então, pensem em tudo que eu expliquei do 186, no sentido de ter essa vertente direta, né, que vocês podem aplicar para esse visto, dependendo se o profissional passa na validação profissional, tem um inglês competente, tem pelo menos 3 anos de experiência full-time na área. Então, já é um profissional, né, com perfil melhor, digamos assim, né? Não melhor, o que é melhor e pior, mas um pouco mais avançado aí em termos de carreira. O 186, na vertente direta, ele é muito similar para os requerimentos do aplicante do 494, que é um sponsor regional. Só que pensem só, 186 começa com 1, vistos permanentes começam com 1, 494, não. Então, ele é um visto provisório, que também, depois de 3 anos, ele pode levar à residência, assim como o Skilled Regional. Ambos, o Skilled Regional 491 e o Sponsor Regional 494, levam à residência depois de 3 anos, e ao mesmo visto de residência, que é o 191, tá? Mas o que eu quero colocar é que é mais fácil a pessoa, o profissional, cumprir os requerimentos em termos de skills do 482 temporário do que do 494. O 494 pede mais do profissional. Então, não é porque é um regional que ele é mais fácil. Tem muita gente que não cumpre os critérios desse sponsor. Mas, de forma geral, a empresa tem que estar em área regional. Claro que a oferta vai ser numa área regional, então no estado de New South Wales excluímos Sydney dessa lógica, todo o restante é regional. A pessoa tem que ter essas skills que eu mencionei e a pessoa pode ter a sua profissão listada em qualquer lista de demanda que temos hoje. Então, se a gente pensar que a MLT-SSL, que leva 186, tem 212 profissões, se eu não me engano é isso, a Arowell tem 700. Uau! Então, no 494, a gente consegue nomear um Retail Manager, um Personal Assistant. Tem inúmeras ocupações que não dariam os mesmos caminhos, não é em outros locais, que através do sponsor regional é uma possibilidade. Então, a grande questão é essa, é ampliar o leque de profissões que a gente pode considerar nessa estratégia, mas ainda assim, não basta ter a proposta, o profissional tem que ter as skills necessárias para ser nomeado pela empresa nesse visto. Muito bom, muito bom. É um visto aí que é uma possibilidade também. Às vezes as pessoas também não pensam nesse caminho e pode sim, de novo, não estar num visto de estudante, não ter que pagar escola, né, Ju? Poder trabalhar full time. Então, tem várias vantagens aí de ter um visto de trabalho como esse, né? Com certeza. E esse, né, independentemente da ocupação, ele leva à residência, desde que a pessoa faça tudo certinho dentro, né, do que ela se comprometeu a fazer ao ter o 494 aprovado, ela vai chegar à residência permanente depois de 3 anos. E também a diferençazinha com 86 é que ela não vai precisar da empresa lá na frente. Uhum. Ela vai seguir com o processo por ela mesma, embora, claro, tenha que comprovar que trabalhou na empresa e tal, mas ela não vai depender da empresa como no 86 o profissional depende. Então, se você estava em dúvida se você quer realmente ir para Sydney ou então para New South Wales, esse vídeo teve o intuito, né, de esclarecer um pouquinho mais para você. Então, Ju, queria muito agradecer aí pelas dicas, por ter trazido tanto conhecimento, né, que é tão raro hoje em dia de ter uma profissional falando com tanta propriedade quanto você tem. Então, eu quero muito, muito, muito agradecer aí. E vocês também que querem vir para Adelaide, já tem um vídeo no nosso canal que eu vou deixar para vocês clicarem aqui em cima e saberem um pouco mais
mais. Mas, mais uma vez, Ju, muito obrigada aí por todo o seu apoio, por todo o seu conhecimento. Imagina, obrigado a vocês pela oportunidade. Qualquer dúvida, eu sei que são muitas informações, muitas mudanças pela frente, se Deus quiser positivas, mas estamos aqui para ajudar, com certeza. Obrigada mais uma vez. E a gente vai voltar com a Ju logo, né, nos próximos vídeos aí do canal. Fiquem atentos, porque a gente vai falar sobre Queensland. Será que Queensland é melhor que Sydney? Será que Queensland é melhor que Adelaide? É o que a gente vai descobrir. Um grande beijo, Ju. Até mais.